equipe de Onda Digital foi até o Museu da Amazônia, Jardim Botânico, localizado no bairro Cidade de Deus, na zona leste da capital amazonense, para mostrar mais uma opção de lazer. E eu te convido para embarcar nessa aventura junto comigo. Fala galera, nós estamos aqui no Jardim Botânico, mais precisamente no Cidade de Deus, no Museu da Amazônia. Sabe por quê? Porque a gente vai te mostrar o que você pode fazer nessas férias agora de janeiro aqui em Manaus. E a gente vai dar um rolê super legal aqui no Museu da Amazônia. A gente vai conversar com o guia que vai mostrar pra gente tudo que tem por aqui. Vem comigo embarcar nessa aventura? Vem! Olha só, a gente já está entrando por aqui, a gente vai encontrar com ele, com o guia daqui do Museu da Amazônia, que é ele hoje. E eu vou conversar com ele. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu sou o Iago. Iago, hoje você vai conduzir aqui nas aventuras do Museu da Amazônia e também falar pra gente, explicar pra gente tudinho direitinho a história, tudo, né? Sim, maravilha. Eu espero que vocês gostem bastante dessa atividade por aqui. Olha que massa, então vem com a gente, vem. Então, vamos lá. Bom, gente, logo de cara a gente vem aqui nesse ponto que é a bilheteria do Museu da Amazônia, mas aqui a gente já consegue ver que tem algumas informações, não é isso, Iago? Sim, é aqui onde vocês vão ser recepcionados pela equipe do museu. Então ali na frente nós temos a bilheteria, onde vocês vão fazer toda a atividade do pagamento. E por aqui nós temos algumas coisinhas relacionadas sobre o que é o Museu da Amazônia, né? O principal que a gente tem de síntese é que nós somos um museu vivo. É tudo extremamente dinâmico, já que nós estamos dentro da floresta amazônica. Então a gente vai ter uma boa noção aqui de trabalho com os seres vivos da Amazônia. Nós vamos estar sempre envoltos em plantas, em animais pelo meio do caminho e as próprias pessoas que também fazem parte disso, né? Olha, e aqui logo de cara na bilheteria a gente vê também que tem um aquário gigante. A gente também percebe que tem cerâmicas antigas, né? Essas cerâmicas que no caso eram, vamos dizer, não é tumba não, é onde colocavam ali os ossos, né? Chamadas de urnas funerárias, exatamente. São comuns com alguns outros povos, por exemplo, extremamente famosos, como nós temos algumas culturas do Egito Antigo que produzem urnas funerárias também, os chamados sarcófagos. Por aqui a gente tem coisas similares, que funcionam para basicamente a mesma lógica. Aqui nós vamos ter uma urna funerária indígena da região amazônica, né, muito próxima de onde nós estamos. Isso é dentro da cidade de Manaus, inclusive, que ela foi coletada. Ela foi coletada em 2008, que eu estou vendo ali, mas a data dela é mais ou menos de 750 a 1230. Exatamente. Então a gente pode ter essas datações com base em vários tipos de métodos, né? A gente pode utilizar, por exemplo, a questão da relativização. Cada uma das urnas funerárias é de um povo diferente. Existem vários povos indígenas que estão aqui há pelo menos 2000 anos, no Alto Rio Negro, inclusive. E nós conhecemos algumas características que estão relacionadas com a forma da urna funerária, com a pintura dela também, com os seres vivos que estão retratados nelas muitas vezes. Então a gente consegue ter uma noção de onde estava no espaço e no tempo também, essas urnas, no caso. Agora, olha só, Iago, eu estava vendo ali um recadinho na bilheteria, né? Tem que vir fazer esse passeio de sapato fechado, não é verdade? É importante ter essa atenção e já aproveita e fala pra gente quais são os horários de funcionamento do Museu da Amazônia, quanto que que paga, no caso, é um valor simbólico até para manter o local, né? Tudo isso. Faça essas informações. Sim, é sempre importante lembrar que o museu não é um órgão institucional público. Ele é um órgão privado que tem muita junção com todos os órgãos públicos de Manaus, principalmente as instituições de pesquisa. A gente vai ter, por exemplo, as universidades federal e estadual trabalhando aqui, o Instituto do Patrimônio Histórico e várias outras instituições, mas nós somos privados. Então essa atividade do pagamento ajuda nós a nos mantermos dentro dessa área. Então nós temos basicamente os preços, que são... A gente tem dois tipos de visitas principais, né, e algumas outras variações. O primeiro tipo é a visita livre, onde você vem, principalmente para você que já conhece o espaço, para dar uma olhada por toda a área sem nenhum tipo de restrição. Uma ou outra trilha que nós temos que não pode ser utilizada normalmente,
mas a boa parte delas, onde estão todas as exposições, a gente pode observar. Essa é R$40 e você pode, se for morador de Manaus, nascido em Manaus ou somente está morando aqui, pagar meia entrada. Tem outros critérios de meia entrada também, como professores, estudantes, como doadores de sangue. E aí você paga sempre 50% desse preço, ou seja, R$20. Temos também outra atividade muito interessante que é a visita guiada. Ela é R$60 a entrada inteira e você, seguindo os mesmos critérios, pode pagar 50%, R$30 no caso. E aí a principal questão que nós temos Galocha. é a galocha, ou um calçado fechado de qualquer tipo, pode ser um tênis casual, pode ser também Uma bota. uma bota, que é interessante também, às vezes até uma sapatilha vai, mas vai depender. O que é que nós temos aqui? Nós estamos invadindo um espaço florestal. A gente vai ter muitas coisas super interessantes que a floresta proporciona, mas também alguns relativos perigos que podem gerar acidentes. São as coisas básicas da mata. Raízes onde você pode tropeçar, locais onde você pode escorregar e volta e meia pode acabar se encontrando com animais que podem causar uma dorzinha. É tipo uma aranha, uma cobrinha. Brinha, ou nem precisa ser uma coisa assim, nesse sentido que dá um pouco mais de medo. Formigas. Só de você pisar ali numa trilha de formiga você já sente bastante. Então é interessante vir de calçado fechado. Não pode ser chinelo, não pode ser nem crocs, porque tem os buraquinhos. Mas tendo ali um tênisinho tranquilo, um All-Star, que é muito comum, já tá ótimo. Então bora dar início à nossa aventura hoje? Vamos sim. Vem com a gente. Então, agora vai iniciar de fato a nossa aventura, a nossa caminhada pelo museu e a gente vai pegar a primeira entrada de trilha, a trilha branca. Vocês vão sempre acabar passando pela trilha branca quando vem para cá, porque ela é que leva diretamente à torre de observação do museu. Bora, hein? Tem que ter preparo físico? Não, você consegue andar de boa, só que quanto melhor você tiver de físico, mais rápido você sobe, no máximo e tal. Mas não cansa muito não, são só 242 degraus de escada. Olha só isso, né? Então já vou logo falando para os meus repórteres cinematográficos, o Barão, Roberval Barão, para o Miércoles Barbicha também, olha, quero só ver vocês subindo isso daí. Bora, vem! Aqui a gente já tem um destaque, e é realmente um destaque, né? Porque é impossível de não conseguir ver o Angelim Pedra, que está próximo de nós. Uma das maiores árvores que nós temos na Amazônia e no Brasil também. Nossa, quantos anos ela tem, mais ou menos? Já tem bastante tempo, né? Que ela é enorme. A gente vê a idade da árvore pelo tamanho do caule, né? Não é tamanho não, é pela espessura, no caso seria? Na verdade, é um pouco mais complicado do que se imagina. Então aqui tem um ótimo jeito da gente observar, se vocês quiserem olhar mais de perto. Raiz. Não. O tamanho de uma árvore pouco indica sobre a idade dela, na verdade. Parece ser uma coisa intuitiva, mas não é tão fácil assim. Nós temos árvores que podem ser finas e podem ser muito mais velhas do que árvores muito mais grossas. O detalhe que a gente tem para identificação é isso daqui. A fatia de um tronco, seja no galho, seja na raiz ou no caule, né, vai dispor de pequenas marcas em formato de anel. Então a gente consegue observar essas coisinhas aqui no meio dos troncos. Cada anel desses indica 1 ano de vida da árvore. Elas crescem em camadas, como se fosse uma cebola, então quanto mais anos de vida ela tem, mais anéis ela tem. Os anéis não são tão fáceis assim de se observar, você precisa de olhar numa lupa, com luzes muito boas, por exemplo, com lentes muito fortes para conseguir saber o que exatamente é um anel e o que é uma marca natural na árvore. Esses angelins pedra, eles facilmente podem chegar a 500 anos. E eles podem ter 500 anos com 40 metros de altura, como é essa que está na nossa frente, ou podem ter 500 anos com 80 metros de altura. Nós temos uma dessas catalogada num Parque Estadual do Pará. A notícia é recente, foi no final do ano passado, e ela tem em torno de 88 metros e meio e 500 anos de idade. E às vezes uma árvore bem fininha tem mais anéis, os anéis são mais finos, então às vezes ela pode ter 900 anos, mesmo sendo muito mais baixa que uma árvore de 500 anos.
Um outro tipo de datação, que inclusive é o mais eficaz e o mais preciso de se utilizar, porque você imagina, né? Para fazer a observação dos anéis, você precisa fazer um corte, uma fatia da árvore. E numa árvore viva seria um pouco indelicado de fazer isso. Com certeza, é isso que eu estava pensando. Exatamente, mas nós temos outras formas de fazer. Tem a questão do testemunho, que você tira uma pequena amostra dela até o miolo, que também dá uma certa machucadinha na planta, por mais que não seja nada demais. E o melhor de todos, datação por isótopos radioativos. A chamada datação química, né, também, que é muito comum de se utilizar na arqueologia, na antropologia, na paleontologia, que trabalha com animais antigos, né, também. Então nós extraímos alguns compostos químicos, geralmente que têm um certo grau de radioatividade, e fazemos análises e cálculos baseadas na química desse material para saber a idade. E se você faz o corte dela, a fatia e conta os anéis, dá praticamente o mesmo número, sempre. É muito, muito útil. Então, bora ver a Angelim Pedra. E aí, tá curtindo a nossa aventura? Então não perca os próximos episódios da nossa série de reportagem no Museu da Amazônia.